Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o meu canal PQP Frenê. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cooperação. E eu escolhi a dissertação da Ana Paula Sá Gabriel da Silva, lá da Universidade do Rio Grande do Norte, para falar um pouquinho mais sobre a cooperação. O título da dissertação dela é o seguinte: A construção do princípio da cooperação na pedagogia Frenê, uma prática em sala de aula do ensino fundamental. Então, a Ana Paula, aqui na tese de dissertação de mestrado dela, traz algumas colaborações que eu achei muito pertinentes de serem compartilhadas com vocês. Então, como nós vimos em vídeos anteriores, o Frenê tinha uma grande preocupação com o social, com as classes populares. E ele criou, num primeiro momento, uma cooperativa com a população local da aldeia onde ele trabalhava, com o intuito de arrecadar fundos para a colocação de energia elétrica naquela região. E, posteriormente, ele ainda criou a cooperativa de ensino. Mas essas concepções de cooperação, de valorizar a fala das pessoas, as ideias, as sugestões, as críticas, partem desse ideal que ele tinha do cooperativismo. Então ele vivenciou essa experiência do cooperativismo e ele viu que isso dava muito certo e ele trouxe isso para a sala de aula. Então, quando o Frenê propõe às crianças o diálogo, a discussão, quando o Frenê se propõe a ouvir as crianças, a ler o que elas escreviam, ele está, de alguma forma, colaborando para esse princípio da cooperação. Então, a Ana Paula fala aqui no artigo dela que o objetivo inicial do Frenê, com a criação dessas cooperativas, era buscar na experiência coletiva os elementos para uma aprendizagem crítica e dialética, através da proposta de uma pedagogia popular e democrática. Então, olha lá como isso influenciou a sua pedagogia. Esses princípios do cooperativismo ele trouxe para a sala de aula. Então, o Frenê leu muito, ele teve grandes nomes como influentes na sua pedagogia, e ele foi um autodidata. E num vídeo posterior a esse, eu estarei citando algumas desses pensadores, desses teóricos que influenciaram a formação do Frenê. E a Ana Paula fala novamente aqui no artigo dela o quanto o Frenê foi autodidata, porque ele percebeu que aquela formação inicial dele no curso normal, que foi interrompida para que ele pudesse participar da Primeira Guerra Mundial, foi uma formação falha. Ele tinha isso muito claro e ele sabia que para que ele pudesse avançar, ele precisava estudar. Ele precisava estudar, conhecer outras pessoas, realizar trocas com seus pares, e ele assim o fez. Ele estudou muito, participou de congressos, leu, e isso fortaleceu na sua caminhada pedagógica. Então, mais uma vez, a importância da gente não parar nunca de estudar, né, pessoal? E quando ele fala, quando a Ana Paula e nós vemos que a pedagogia Frenê é uma pedagogia cooperativa, o Oliveira também cita aqui no artigo, citado também no artigo da Ana Paula, com a seguinte frase: a pedagogia Frenê é cooperativa, por meio de todos os seus modos de ação e técnicas, incentiva a ajuda mútua, o esforço conjunto, sem contudo abolir as individualidades. Então é isso que é o princípio da cooperação, a ajuda mútua. Então todos os envolvidos no processo de ensino, no processo de aprendizagem, se ajudam, colaboram uns com os outros. Isso envolve quem? Professor, família, aluno, criança, funcionário, todos cooperam
uns com os outros, sem perder a individualidade. Então, olha o respeito, a fala de cada um dentro desse processo. E o Freinet, novamente, é citado aqui na dissertação da Ana Paula, rejeitou a pedagogia tradicional, concebendo um movimento cooperativo de ajudas mútuas que não abolia as individualidades a partir de esforços de instalação de cooperativas para trabalhadores na França. Então, como eu já havia dito, né, ela novamente cita aqui essa rejeição à escola tradicional, à pedagogia tradicional daquela época, né? Ele realmente revolucionou. E ela cita novamente que o Freinet criticava o capitalismo, né, na França, que era um capitalismo opressor, e tentou revolucionar o ensino naquela época, e assim o fez, né? Então, segundo Oliveira, através de suas ações e de seus escritos, Freinet dialogou com seu tempo, confrontando-se com a problemática social e educacional de sua época. Sua obra foi um avanço considerável, até certo ponto revolucionário, uma vez que ensejou o surgimento do novo que estava prestes a nascer do velho. Então, o Oliveira ressalta, né, essa preocupação que Freinet tinha com a problemática social e educacional. Não somente com o educacional, porque tudo caminha junto, o social e o educacional. Não dá para se pensar educação sem se pensar nas condições sociais que a gente vive naquele momento. Na proposta freinetiana, a Ana Paula coloca aqui, muito legal, o Freinet dizia que o professor deve andar ao lado da criança. Na proposta freinetiana, o professor coloca-se ao lado da criança, ajudando a tomar consciência de suas possibilidades. O professor, segundo Freinet, atua como mediador e auxilia a criança a elaborar, realizar e concluir seus projetos. Seu papel é de coordenador das atividades escolares, o de criar condições para que a criança se expresse e seja ouvida, para que ela haja para aprender e para que, por meio da vida cooperativa, exerça a cidadania. Mais uma vez, a cooperativa, a ação cooperativa, né? Esse princípio da cooperação. Então, ele tinha isso muito claro. Só se conseguiria exercer a cidadania de maneira plena se os princípios da cooperação norteassem a vida de todos os envolvidos no processo educacional, inclusive das famílias, né? E a Ana Paula faz uma citação aqui do Freinet também que eu achei maravilhosa nesse artigo dela, que ela fala assim, aliás, ele fala assim: as crianças precisam de pão e de rosas. O pão do corpo, que mantém um indivíduo em boa saúde fisiológica, e o pão do espírito, a que chamas instrução, conhecimentos, conquistas, técnicas, esse mínimo sem o qual se corre o risco de não conseguirmos a desejável saúde mental. Então, para que as crianças pudessem estar plenas em seu desenvolvimento, em suas aprendizagens, elas precisavam do pão como alimento, né, para se fortalecer de maneira fisiológica, e também do pão do espírito, que era a instrução, o conhecimento, para que pudesse ter assim a saúde intelectual. E ele disse ainda, o Freinet: professor, mais do que teu olhar, da tua voz, do teu pensamento e da tua promessa, as crianças precisam discutir. Precisam sentir que encontraram em ti e na tua escola a ressonância de falar a quem escutem, de escrever a quem que as leia ou as compreenda,
de produzir alguma coisa de útil, de belo, que é a expressão de tudo que nelas trazem de generoso e de superior. Então, olha lá a concepção de Freinet, ele já sabia que o professor tinha que mudar a sua postura. Ele precisava olhar as crianças e ouvir as crianças para que realmente a aprendizagem acontecesse de forma significativa. Ele pensou, Freinet, numa escola que pudesse colaborar na formação de um homem livre, mais autônomo e, consequentemente, mais apto a contribuir na transformação da sociedade. E ele ainda falou sobre a questão de aprender a ler e escrever, que é a alfabetização, que a gente sabe que é tão importante, né? Nós alfabetizarmos as crianças. Quantos adultos analfabetos em nosso país e semi-analfabetos, né? O que nós podemos fazer para colaborar para que isso não ocorra da maneira como está ocorrendo atualmente? E ele fala lá, vale salientar que os interesses de Freinet não se restringem apenas ao fato de a criança aprender a ler e escrever. Eles vão mais além, ou seja, Freinet afirma que pensa na criança em sua plenitude, com uma personalidade a ser construída, necessitando para isso orientação, compreensão e afeto. Então, mais uma marca importante de Freinet, ele tinha essa capacidade de compreender que não basta somente ensinar a ler e escrever, né? A criança precisa estar em sua plenitude, precisa ter a sua personalidade construída, necessitando para isso orientação, compreensão e afeto. Então, as crianças estão em formação e precisam muito da atuação desse professor que Freinet cita, que sabe ouvir, que sabe escutar, né? Muito importante. Que enxerga a criança, né? E a respeito do ensino tradicional, mais uma vez a autora da dissertação, Ana Paula, afirma que Freinet criticava os ensinos tradicionais escolásticos que não permitiam à criança exteriorizar o seu pensamento, sendo responsável por um clima de coerção, inibição e principalmente de mera repetição mecânica de conteúdo sem significação, sem aplicação à vida. Então, olha lá. Tudo que acontecia na época, né? A nossa famosa aula expositiva, que muitos dos meus colegas que estão me ouvindo, nós tivemos essas experiências de aulas expositivas, onde o professor simplesmente falava e não havia participação, não havia envolvimento, não havia debate. Nós éramos simplesmente ouvintes e muitas vezes mal ouvintes, e não aprendemos muitos dos conteúdos que nos foram passados. Para Freinet, a criança é um ser afetivo, inteligente, um ser social como qualquer adulto. Por isso, sua pedagogia preocupa-se com a criança como ser completo, integrado, responsável e capaz de cooperar com seus semelhantes. Então, essa questão da cooperação é realmente um dos princípios da pedagogia Freinet. Porque em todo momento, nas suas técnicas, nas suas descrições de aulas, de acontecimentos, fica claro que a discussão, a escuta do colega, a escuta de todos os participantes do processo de ensino é importante. A palavra, né, a crítica, a sugestão. E quando Freinet lá propõe a técnica do jornal mural, fica muito claro essa ideia da cooperação. Então, Freinet tinha lá no jornal mural, uma de suas técnicas, algumas perguntas que norteavam as crianças, que eram: eu critico, eu proponho, eu sugiro, eu parabenizo. Então, olha que interessante. A partir dessas perguntas,
as crianças podiam se manifestar através desse mural, escrevendo o que incomodava elas, o que aborrecia, o que elas gostariam de aprender. Olha que ensino compartilhado, que ensino dividido, que escola democrática onde todos envolvidos no processo são ouvidos, são enxergados. E nessa proposta do Freinet do Jornal Mural, isso fica mais claro ainda. Algumas escolas utilizam essa técnica com suportes diferentes, colocam as sugestões das crianças num potinho e depois leem no final das aulas, ou coloca num livro, num caderno, ou no mural mesmo, como o Freinet utilizava em suas aulas. E aí eu falo, essa técnica era realizada com as crianças que já tinham autonomia de escrita. E aí, na educação infantil, isso pode ser desenvolvido com as crianças? Sim, através das rodas de conversa. E algumas das escolas frenetianas aqui no Brasil trabalham com essa técnica através da roda de conversa. E isso me fez pensar sobre um acontecimento que teve na minha sala nesse ano de 2020, onde um aluno, o Breno, chegou chorando, nervoso, fazendo birra, e aquilo tumultuou muito a minha sala de aula, né? O momento de acolhida das crianças. E eu tentei de algumas maneiras, a mãe deixou acalmar a criança, não conseguia, deixei ele ali no cantinho se acalmando e esperneando, fazendo aquela birra mesmo, aquele auê, e chamando a atenção das outras crianças, né? Atrapalhando esse momento inicial da aula. E quando eu levei as crianças para a sala e pedi para que elas aguardassem que eu iria buscar o Breno, isso certamente chamou a atenção das crianças. Elas percebem o que acontece ao redor delas. E o Breno se acalmou e realizou, depois de algum tempo, as atividades que eu propus. E quando eu percebi que a criança já estava calma e iria iniciar uma roda de história, eu achei que deveria tocar nessa questão da birra que havia acontecido naquele dia com o Breno, pois as crianças poderiam interpretar aquele meu silêncio como sendo um consentimento àquela atitude tão desagradável que a criança havia tido no início da aula, né, quando foi deixada na escola pela mãe. E eu falei, não, eu não posso deixar que as crianças acreditem que aquele comportamento do Breno seja um comportamento que eu aprove. Então, antes de iniciar a roda de história, eu abordei com as crianças: vocês viram hoje, no início da aula, o que aconteceu com o Breno? E elas, sim, porque elas veem. A gente esquece, as crianças pensam, veem, enxergam. E eu dei continuidade à nossa conversa. Falei, pois é, eu não gostei da atitude que o Breno teve. E eu gostaria, Breno, nesse momento ele ficou até assustado, que você nos dissesse por que você chegou tão nervoso aqui na escola hoje. E você quer contar pra gente o que te deixou tão nervoso? E ele poderia ter dito não, né? Mas ele disse com a cabecinha, sim. Eu falei, então nos conte, o que aconteceu que você chegou tão nervoso? E ele disse, eu queria jogar videogame com a minha mãe, com meu irmão, e minha mãe me fez vir pra escola. Então, a partir dessa parada, entre aspas, que eu tive com as crianças para nós refletirmos sobre o que havia acontecido, a partir desse momento, as crianças puderam refletir sobre o que havia acontecido. Então, elas perceberam que eu não gostei, que o Breno atrapalhou, e ele teve a oportunidade de explicar o motivo daquela atitude dele. Isto
é um exemplo de uma atividade democrática, cooperativa, porque nesse momento eu também propus a ele que ele não agisse dessa maneira, que ele deveria saber que a hora da escola é a hora da escola, depois ele que chegasse da escola ele poderia brincar, que isso não deveria se repetir. Então foi um momento muito importante da nossa aula, mas que ele aconteceu simplesmente porque eu, com a minha experiência, com a minha caminhada em sala de aula, enxerguei que seria um ponto importante a ser discutido com as crianças, que a minha omissão em tocar nesse assunto poderia sim prejudicar a minha prática pedagógica perante o grupo, pois as crianças poderiam interpretar que aquele comportamento foi aprovado por mim. E eu abordei essa questão com eles e foi muito bom. Já na pedagogia Freinet, a proposta é que isso aconteça em nossos planejamentos diários. Essas conversas, essas discussões devem permear todo o processo educativo e diariamente. Então, o Freinet me encanta a cada dia. E com esses meus estudos, eu já tenho ideias que eu poderei utilizar no ano letivo de 2021, se Deus quiser, em minha sala de aula. Nós temos que, é uma prática das escolas frenetianas, nós temos que proporcionar às crianças uma reflexão ao final do dia de como foi o dia, o que elas aprenderam, o que não foi legal, às vezes mesmo durante, não precisa ser nem no final da aula, às vezes durante o decorrer da aula, parar para resolver algum conflito, discutir com as crianças. E esses momentos devem ser diários. É nesses momentos que as crianças vão poder falar sobre o que aprenderam, sobre o que gostariam, sobre o que não as agradou e propor sugestões, às vezes até conteúdos que sejam do interesse dela e que certamente vão contribuir para um ensino de qualidade. Então essa é a diferença de agirmos como eu agi, de maneira até espontânea, porque não estava no meu planejamento, né? A gente não sabia que ia acontecer essa chegada dessa criança com birra, mas eu poderia ter deixado aquela situação de lado e não ter comentado nada sobre ela. Perceberam? E quando a gente estuda o Freinet, isso fica claro, que os conflitos sim têm que ser debatidos, os acontecimentos têm que ser discutidos com as crianças. E eu assisti uma live também da escola Yellow Tree, onde a Leila Fernandes Arruda, que é uma expert em Freinet, disse várias coisas sobre avaliação que eu estou assim super empolgada para comentar com vocês, mas em outro dia. E a Leila, que foi uma das participantes dessa live, disse isso: a escola não pode esconder os conflitos, os problemas embaixo do pano, embaixo do tapete. Os conflitos devem ser discutidos. E esse exemplo do Breno é um dos, né? Quando se discute as claras, quando se propõe soluções para os problemas, tudo caminha de maneira mais tranquila. Com certeza, né? Nós temos que fazer disso uma prática diária em nossas aulas. Então eu posso não trabalhar numa escola Freinet, mas eu posso me utilizar das técnicas do Freinet, para planejar as minhas aulas, para elaborar situações onde a fala das crianças seja privilegiada. E esse jornal mural, que é uma das técnicas Freinet, é uma dessas possibilidades.
Então fica aí mais esse registro, mais esse compartilhamento. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu me alonguei muito e peço que divulguem o meu canal. Pessoal, compartilhe os vídeos, dê uma opinião, escreva lá. Eu fico muito feliz quando eu recebo algum comentário. Não precisa ser só positivo, não. Estou aberta a críticas também, tá bom? Tudo é bem-vindo quando a gente tem vontade de compartilhar o que a gente acredita com os outros. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quero agradecer novamente quem tem me ouvido, quem tem dedicado um tempinho da sua vida para me ouvir. Eu já estou com, acho que mais de 1000 visualizações no meu canal. E tem gente que vai falar, nossa, que pouquinho, mas para mim é muita coisa, porque eu fico muito, muito feliz mesmo em saber que eu posso estar colaborando, incentivando alguém com as minhas conversas, com os nossos encontros aqui no meu canal, tá bom? Então fiquem com Deus e divulguem o meu canal. E mais uma vez, obrigada por me ouvirem. Fiquem com Deus.